next thing I knew, she was all up on me screaming. Yeah, 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 yeah. Got the beat to make your booty go, beat to make your booty go, beat to make your booty go, booty go, beat to make your booty go, beat to make your booty go, beat to make your booty go, 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 booty go. Let's go. Let's go. Essa mistura já é um sucesso. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. É muito bom ter você nesse movimento. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grãos. Pô, Carlão, essa empresa é uma mãe pra gente, né? Uma mãe? Acho que não, hein? Só nesse mês faça um plano empresarial e ganhe um presente para sua equipe sorrir. Unimed Goiânia. Alô, amigos do programa Aplauso, estamos chegando para mais uma edição, sempre com novidades. Programa Aplauso número 1130 nesta nossa caminhada. Muito bem, o programa começa, como sempre, com a frase da semana. Palavras mágicas para se pronunciar todos os dias. Eu posso, eu consigo, eu realizo, eu conquisto, eu mereço. Começando o Coluna Social. José Siqueira Filho, o goianinho, aniversariante do dia 8 de junho. Na outra foto, todo agasalhado com sua rosa, curtindo o frio de algum lugar da Europa. Eita, casal que viaja. Violeta Ganã também aniversariou dia 8. Como sempre, muito chique. Na foto seguinte, ela posa ao lado do banner no encontro dos ex-alunos do Colégio Pedro Gomes, no Clube de Engenharia. O advogado e empresário Milson Gerais Filho, na comemoração de seu aniversário, fez a foto com a sua avó, Dona Leila Sabe Inácio da Silva, ela forte e saudável nos seus 92 anos. Aí está o aniversariante de camisa vermelha, porque o tema foi o Vila Nova, e sua mulher, Cíntia Montes, com o seu tio GG Gerais e Roseli, e com seu irmão Isídio Inácio e sua mulher Mariana Kirsten. Elizabeth Abreu Caldeira Brito, escritora e presidente da AFLAG, aniversariante do dia 14 que passou. Parabéns, Beth. Dorcas Castro, diretora da DD Comunicações, soprou velhinhas no dia 9. Parabéns, Dorcas. Lúcia Lobo, socialite, aniversariante do dia 14 de junho. Parabéns, Lúcia. Geresi Marini Geda, também da Sociedade, aniversariante do último dia 17. Edmeia Lino, arquiteta aposentada do TJ, casada com o arquiteto Reinaldo Cunha,
comemorou o aniversário no dia 17. João Nascimento, jornalista muito bem relacionado em todas as áreas. Ficou mais velho dia 16. Parabéns, Joãozinho! Neuza Maria Cruz de Velasco Lima, aniversariante da próxima terça-feira, dia 20. Quem fez aniversário foi a jovem empresária Fábia Naves. Nós vamos assistir agora um vídeo da comemoração desse evento, feito por sua amiga Bia Rezende. Voando para a França. Em Paris, quem acaba de se formar em ciências políticas é Enzo Jaffré, filho da goiana Valéria Costa Ribeiro e de Laurent Jaffré. Enzo agora, além de política, quer fazer comércio exterior. Por isso, vai continuar estudando. Eita, menino sabido! De Paris para Itumbiara, na feijoada de Luizmar Rocha. Olha ele aí, com o bispo diocesano Dom Fernando. Agora o colunista com a Isabela e Breno Serafim. Que grupo! Graça Otero, Beatriz Xavier, Ruth Custódio, Nilda Faria, Miriam Cubas e o prefeito de Itumbiara, Dione Araújo. Agora o prefeito Dione recepciona o seu colega Oscar Feldner, de Centralina, Minas Gerais. Desta vez, o colunista com a prefeita Renata Borges, de Araporã, também Minas Gerais, e seu marido Gilson. Ao lado deles, alguns passistas da Escola de Samba Tabajara. Destaque para a socialite itumbiarense, a muito bonita Ana Cristina Rangel Braga, que brilhou na feijoada do Luizmar. A Escola de Samba Tabajara, com parte de sua bateria, passistas e ala das baianas, animou o evento. Os empresários Luiz Ricardo Santos de Paula e Márcia Oliveira receberam para o Dia dos Namorados antecipado o casal Leilá e Paulo Naciuti. Luiz Ricardo, para quem não sabe, é craque na cozinha. Fez brusqueta de entrada e um apetitoso camarão, um belo prato. O casal GG Gerais e Roseli recebeu 5 casais amigos em comemoração ao Dia dos Namorados. Aí estão eles: Isídio Inácio e Mariana, Rubens Kirsten e Suzane, Jennifer e Pedro Cade, José Alberto Silva e Soraya Guimarães e Leilá Gerais e Paulo Naciuti. Vamos terminar o Coluna Social com belas imagens do Araguaia. Afinal, estamos na temporada. Muitos turistas. E o advogado Ademir Martins, que há 21 anos faz pescaria esportiva com um grupo de amigos, e este ano não foi diferente. Lá estava ele. Aí ele exibe vários e belos exemplares, fechando o Coluna Social com cenas do Araguaia e um lindo pôr do sol. Essa mistura já é um sucesso. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. É muito bom ter você nesse movimento. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal.
pureza em forma de grãos. Goiânia cedia um dos maiores laboratórios do país e o mais avançado do estado, Laboratório Núcleo. Com os equipamentos mais modernos do mundo, o Laboratório Núcleo realiza 97% de seus exames no mesmo dia ou até mesmo em minutos. Investe em equipamentos de última geração e realiza exames com a máxima precisão em pouquíssimo tempo. Sua área técnica funciona 24 horas, inclusive aos domingos. É por isso que, quando seu médico pedir exames, opte pela tecnologia de ponta, pela excelência na precisão e pela rapidez. O Laboratório Núcleo atende vários convênios, inclusive Unimed. Você tem o direito de escolher. Exija o melhor. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Bom, estamos no SESI de Campinas. A FIEG, Federação da Indústria do Estado de Goiás, nos designou para fazer aqui uma ampla reportagem mostrando o quanto que esses nossos garotos, os nossos jovens, estão avançados. É tecnologia, é inovação, é robótica. Aqui no SESI Campinas, formamos verdadeiros campeões. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Muito bem, a gente acabou de conhecer várias partes aqui do SESI Campinas, SESI de Campinas, porque aqui realmente é uma escola do saber, uma escola de inovação. E eu estou aqui com a Michele Belém. Tudo bem, Michele? Tudo bem, Sr. Arthur. Aqui, tem uma aula de educação tecnológica acontecendo nesse exato momento para a turma do Vespertino, que é o ensino fundamental aqui na escola, realmente onde eles colocam a mão na massa, trabalham com tecnologia, uma imersão total na robótica e na educação tecnológica. E nem sou gente, nem boneco, nem brinquedo, eu sou algo diferente. Olá, meu nome é Isaías Neto, sou professor de Educação Tecnológica aqui no SESI Campinas. Esse aqui é a nossa nova ferramenta de trabalho, adquirida há pouco tempo pelo SESI, para, além de ter interação com os nossos alunos nas aulas de Educação Tecnológica, vai ter uma interação muito grande com os alunos especiais aqui da nossa unidade. É um robô humanoide, só para simular todas as ações de um humano normal, através das nossas linguagens de programação, que iniciamos aqui com o nosso Lego EV3 e a linguagem de programação em bloco, até mesmo as nossas equipes de robótica aqui da nossa unidade. Aqui no SESI Campinas, formamos verdadeiros campeões. Os alunos da Escola SESI Campinas têm acesso a todo tipo de ambiente que ajuda no seu desenvolvimento escolar, como, por exemplo, a sala de tecnologia, o laboratório de ciências, a sala maker e a sala da robótica, que inclusive agora vai começar as inscrições do torneio interno de robótica, no qual os alunos participam de um torneio baseado nos conceitos da First Lego League. E aí, nesse torneio, eles vão ser avaliados para poderem ou não entrar para a robótica aqui do SESI Campinas. Eu sou o Santiago, é meu primeiro ano na escola. Eu gostei muito do SESI porque é bem peculiar, ele é bem grande. É uma das únicas escolas que a gente consegue pegar sol. E a gente já fica meio que preso em casa. A gente chega na escola e vai ficar preso. Então gostei da ideia do SESI de abrir. Então eu acho o SESI muito legal. Eu espero que tenha mais gente. Michele, essa aqui é a sala
A sala de robótica, onde acontece mesmo o projeto deles, são as equipes de torneio, elas trabalham nessa sala, é aqui onde tudo acontece. Da pesquisa, a programação do robô e onde eles fazem as reuniões e montam todos os projetos. Já que você falou em robô, eu quero que você me conte assim, em rápidas palavras, como foi chegar ao Open Marrocos. Com certeza. Isso é uma etapa que eles vão subindo, né, degrau a degrau. Tem uma etapa regional, na qual eles foram campeões. Passamos para a etapa nacional, que aconteceu em Brasília nesse ano. E aí chegamos na etapa de Marrocos, que é o campeonato internacional, coroando então esse trajeto. Nesse momento foi a equipe Robotic Engineers da FLL que obteve esse prêmio, mas todas as nossas equipes também são campeãs de outras temporadas também, e aí vocês vão poder conhecer um pouquinho mais de cada uma. Se eles não tivessem tão absorvidos, eu ia pedir para eles aplaudirem eles mesmos, mas não precisa, vocês estão aí concentrados. Ok, bom, eu vou deixar com vocês o Benício, que ele comandou as entrevistas com os campeões. Olha que desenvoltura, gente. Eu sou Benício, eu vou estar apresentando aqui sobre as equipes de robótica aqui do SESI Campinas. Começando pela minha equipe, que foi recentemente campeã do torneio First Lego League lá no Marrocos. Você pode explicar um pouco aí sobre a equipe Robotic Engineers? Olá, nós somos a equipe Robotic Engineers. Este é o nosso projeto, Codeneers, no qual fomos gratificados pelos seguintes troféus por termos um bom resultado no torneio First Lego League. Como, por exemplo, o nosso primeiro lugar em desempenho do robô na etapa regional, onde reuniu todas as equipes do estado. O tão renomado primeiro lugar em Champions Awards, também na categoria do regional. Também conseguimos conquistar o 4º lugar de Champions Award na etapa nacional, onde reuniu mais de 100 equipes por todo o país. E agora voltamos do Open International Morocco, onde fomos gracificados pelo prêmio de 3º lugar em performance do robô e o tão renomado 1º lugar em Champions Award. Sim, pessoal, o nosso Brasil conseguiu ficar em primeiro. Brasil, Brasil! Brasil, Brasil! Brasil, Brasil! Brasil, Brasil! Este é o nosso projeto, o Codeneers, e o nosso querido amigo João Pedro, ele vai dar uma explicação melhor sobre o projeto. Olá galera, eu sou o João Pedro, eu sou um dos integrantes da Robotic Engineers. Eu vou explicar um pouco mais aqui sobre o Codeneers, que é o nosso projeto, no qual tem como objetivo principal resfriar as placas solares. Pois em todo o torneio nós identificamos problemas que temos na energias renováveis, e o nosso problema aqui é o superaquecimento das placas solares. Para resfriarmos a placa solar, nós temos aqui um reservatório, que ele é preenchido com água, temos uma bomba d'água na qual leva a água para a mangueira, que assim libera a água na placa solar, desse modo resfriando. Mas como esse processo se inicia? Bom, aqui a gente tem um sensor de temperatura localizado na parte de trás da placa solar, e aqui ele é representado, o sensor de temperatura é representado. Quando a placa solar não está na temperatura ideal, que no caso são abaixo de 50 graus, nós iniciamos o processo liberando a água. E aqui nós temos um cano, que é uma calha, para voltar para o reservatório. Desse modo, nós conseguimos fazer um ciclo d'água para resfriar toda a placa solar. Assim, nós alcançamos totalmente nosso objetivo. Isso foi uma das peças fundamentais para que nós conquistemos todos esses troféus aqui. Acabou o caô, a Edith chegou, a Edith chegou. Nós somos a Robotic Engineers do SESI Campinas.
Nosso projeto ele recupera até 23% da eficiência do painel solar, que é reduzida devido a esse superaquecimento. E também pela forma na qual ele resfria as placas, que é passando água por cima da mesma, ele também acaba fazendo um processo de limpeza. E esse processo pode agregar em mais 10% da recuperação de eficiência. Então, com isso, a gente soma 33% de eficiência a mais. Além dele já ter sido aplicado e estar funcionando em empresas, ele também é um projeto totalmente inovador. Quando nós já fizemos o registro dele no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e com ele nós temos um laudo que mostra que o nosso projeto ele é de fato inovador, que não existe nenhuma ideia no mundo que seja igual à nossa. A gente não pensava ganhar esse tanto de premiação que a gente ganhou justamente com o Codeneers e incentiva mais a gente a continuar nesse processo, na First Lego League, entre outros, criando ideias inovadoras, melhorando o mundo a cada dia. Nós somos a Robotic Engineers do SESI Campinas! Mas não é só isso. Aqui na escola SESI Campinas também há outras equipes de outras modalidades, também como a Star Guardians, que também participa da equipe do torneio da First Lego League. Você pode explicar um pouco aí? E a Star Guardians criou um projeto no qual se chama Star Prey. Então, criamos o Star Prey depois de uma longa pesquisa sobre as placas fotovoltaicas. Descobrimos que nos sistemas fotovoltaicos existia um pequeno problema, um grande problema, no caso, um problemão, com os conectores MC4, onde os conectores se dilatam e ressecam, onde isso pode gerar danos às placas solares, principalmente com a sua perda de eficiência energética da placa. Durante uma pesquisa, nós fizemos um levantamento, onde vimos que 86% das placas perdem sua eficiência energética por conta desses conectores. E com o nosso projeto em mãos, aplicado sobre os conectores, ele evita a perda da eficiência energética da placa em 95% e prolonga a vida da placa em 25 anos. Diante desses levantamentos, né, que a gente viu que os conectores eles causavam, a gente criou o Star Prey, né, que tem compositores, né, que eu vou passar para o Gustavo aqui para ele dar uma explicadinha. No Star Prey tem o cloroforme, que serve para dar mais tempo de vida, e também tem o vitril, que é base cítrico, que ele dá esse aspecto que protege das placas solares. A gente também fez outro levantamento sobre o nosso projeto, que com o nosso projeto implantado em todo o país, ele geraria uma economia de 600 milhões de reais por ano. Com o nosso projeto implantado em todo o país, ele geraria uma economia de 600 milhões de reais por ano. Uma economia de 600 milhões de reais, que demais! Agora vamos ver uma outra área da competição da First Lego League. E agora eu vou explicar para vocês como funciona a dinâmica da arena da FLL, do desafio do robô. No caso, essa aqui é a arena da temporada Superpowered, onde as missões elas são focadas na temática da energia renovável. Como vocês podem observar, nós temos missões simulando geradores eólicos, energia gerada pelo vento. Nós temos missões focadas na geração de energia solar, utilizando painéis solares, e missões focadas também na na geração de energia hidrelétrica, utilizando a água. Todas as missões elas são construídas utilizando peças Lego. E essa é realmente a temática da FLL, dos robôs FLL. São robôs construídos totalmente de Lego. Então, cada equipe precisa construir o seu robô e fazer com que ele faça todas essas missões de maneira autônoma, ou seja, sem encostar no robô. Então, a gente aperta o botão aqui e ele realiza a programação totalmente sozinho em um tempo de 2 minutos e meio. Vale lembrar que o nosso colégio, o SESI Campinas, ficou em 3º lugar em todo o mundo no torneio internacional Open Marrocos, com uma pontuação de 405 pontos. Agora eu vou soltar para vocês aqui a nossa primeira saída. Aqui. Vale lembrar que cada equipe tem que criar a sua estratégia. Então, no caso, a ordem de missões não é definida. Então, cada equipe pode escolher a ordem de missões que quiser, ou então por onde quer começar. E nós optamos começando por essa área aqui da mesa. Novamente, o robô é totalmente autônomo, então ele não faz uso de nenhum tipo de controle. Aqui nós utilizamos giros com giroscópio, onde ele sempre vai fazer um giro com a mesma quantidade de graus. E também nos alinhamos às missões. Aqui ele vai fazer agora a missão do carro híbrido, onde utiliza as garras, onde estudamos conceitos físicos de torque, estudamos como funcionam relações de engrenagens, tudo isso para construir um robô que ele seja eficiente de maneira mecânica e na sua programação. Olha aí, pessoal, o espetáculo, o SESI Campinas, não é mesmo? Estou adorando. Bom, no próximo bloco, depois dos nossos apoiadores, mais SESI para vocês.
É turminha legal. Pô, Carlão, essa empresa é uma mãe pra gente, né? Uma mãe? Acho que não, hein? Só nesse mês faça um plano empresarial e ganhe um presente para sua equipe sorrir. Unimed Goiânia. Essa mistura já é um sucesso. Arroz Cristal, feijão cristal. Arroz Cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz Cristal, feijão cristal. Arroz Cristal, feijão cristal. É muito bom ter você nesse movimento. Arroz Cristal, feijão cristal. Arroz Cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grão. Então, continuando, mostrando como funciona a arena do desafio do robô da FLL, né? No caso, falando um pouco mais sobre o funcionamento do robô, esse aqui é um Spike Prime, que é um kit de robótica educacional fornecido pela própria Lego, onde, no caso, as unidades das nossas escolas do SESI fornecem para as equipes de robótica. E muitas vezes, para quem é de fora, olha assim o robô, a gente programando, funcionando, e sempre fica pensando, nossa, mas que coisa difícil, será que eu preciso ser bom em matemática ou ter algum conhecimento prévio de programação para poder conseguir fazer essas programações, fazer um robô dessa maneira? E, na verdade, não é algo tão complicado assim. Como vocês podem observar aqui, a gente tem a nossa programação. Essa programação do próprio Spike Prime é uma programação do tipo Scratch, que, no caso, são bloquinhos. Vocês podem ver cada bloquinho desse aqui, ó. A gente vai encaixando um embaixo do outro. Então, cada bloco desse manda o robô fazer alguma coisa ele durante a mesa. E como é um kit de robótica educacional, ele é focado para o ensino de crianças mesmo, então, de jovens ali, para eles serem introduzidos a esse mundo da programação e da robótica. Agora, então, mostrando nossa saída 4, essa aqui é a nossa quarta saída. Vale lembrar que o nosso robô, a gente só pode encostar nele dentro dessa área branca, porque ele é um robô autônomo. Então, a partir do momento que a gente pega ele fora dessa área, a gente acaba ganhando uma penalidade e perdendo pontos. Então, vou soltar ela aqui para vocês. No início aqui ele faz uma plotagem, onde no caso uma roda gira mais que a outra para poder fazer essa curva. Enquanto isso ele abre a cremalheira, que é essa garrinha, esse bracinho, para pendurar as unidades azuis naquele gancho. Lembrando que cada coisa que ele deixa no caminho, ou cada unidade que ele pendura, a equipe vai ganhando ponto. Ali ele vai derrubar as 3 unidades brancas dentro da fábrica de brinquedos e deixar aquelas outras 2 naquela área ali ao lado da fábrica de brinquedo. E dessa maneira ele termina a saída 4 e finalizamos nossa estratégia realizando 410 pontos, que é o máximo, a pontuação máxima dessa mesa.
Muito legal essa arena da Forte Lego League, né? Agora a gente vai para uma equipe que vai participar do Mundial lá no Rio de Janeiro, a Escuderia Eagles. Você pode explicar sobre os processos da Escuderia Eagles? A Escuderia Eagles participa do campeonato F1 in Schools, que é um campeonato que desafia estudantes de 9 a 19 anos a desenvolverem habilidades em diferentes áreas, como, por exemplo, a engenharia, gestão de projetos, marketing, sustentabilidade e muitas outras mais, incluindo também projetos sociais que a gente desenvolve aí dentro da sociedade. No campeonato, nós participamos de etapas regionais, nacionais e internacionais. Agora falando um pouquinho mais sobre o objetivo principal do campeonato, que é fazer essa prototipagem de carrinho, miniatura de carrinho de Fórmula 1 que percorre uma pista de 25 metros em segundos. O recorde mundial do campeonato é menos de 1 segundo e esse carrinho ele é impulsionado por uma cápsula de CO2, então ele não tem motor e essa cápsula faz o carrinho chegar até o final da pista. Agora passando para os meninos. Os processos de engenharia envolvem muito da indústria, como por exemplo os processos de usinagem e impressão 3D, nos quais o corpo do nosso carro passa e as nossas peças como as rodas e as asas do carro. Esses processos são feitos por máquinas do próprio SESI ou do Senai, que são nossos parceiros aqui da Escuderia Eagles. Bom, vale lembrar que dentro da engenharia, todos nós, os 3 engenheiros, trabalhamos em conjunto. Logo, todas as nossas áreas estão interligadas entre si. O Augusto, por exemplo, como engenheiro de design, ele manda um arquivo... o arquivo CAM para a gente poder realizar a usinagem do nosso carro e assim poder ter todos os modelos 3D para podermos realizar todos os processos. Já o José, como engenheiro-chefe, ele está dentro de todos os processos, tanto da manufatura quanto da engenharia, de maneira geral. Ele faz todo o processo junto com a gestão e tudo mais. Passando agora para a parte da manufatura em si, que é a parte que bota a mão na massa na construção do carrinho. Na manufatura, a gente realiza todo o processo de pintagem, de usinagem e também de fixação dos componentes do carro. Então, por exemplo, as rodas e os aerofólios eles são fixados no processo de manufatura. Todos os engenheiros participam desse processo da fixação de todos os materiais para poder levar o carro em si para a competição. Mas vale lembrar que antes de tudo isso, tem todo um estudo por trás do nosso carrinho. Primeiramente, a gente projeta o nosso carrinho em 3D em um software chamado SolidWorks, no qual a gente vai planejar tanto a sua aerodinâmica, seu peso, centro de massa. Também teremos que pensar nos seus materiais, sua resistência mecânica e tudo mais, até a pista, para que o nosso carrinho seja o mais veloz da competição. Vocês viram como o nosso carrinho é rápido? Vale ressaltar que o nosso torneio F1 in Schools é gerido pela Fórmula 1 e a Escuderia Eagles já participou de 5 temporadas, conquistando assim 5 prêmios. Nossa primeira temporada nós conseguimos ser a 3ª melhor equipe do Brasil. Passamos agora pela etapa nacional, lá em Brasília, e conquistamos nossa colocação para a etapa internacional, que vai estar acontecendo agora em agosto. Bom, partindo agora para o projeto social, essa é uma área que temos somente aqui no Brasil, no caso ainda pode ser implementado em outros países, quem sabe. Bom, esse projeto social tem como principal objetivo impactar as comunidades, né, ultrapassar o muro das escolas. Nós abordamos esse projeto lá na Sebrave, onde levamos um pouquinho da FLL, que foi vista anteriormente, para as pessoas que possuem deficiência visual. No caso, estimulamos o desenvolvimento cognitivo, muscular e também sistema motor. Vai estar também que essa é a primeira vertente, temos a segunda vertente, que aborda a questão de um tabuleiro, no caso produzimos um tabuleiro juntamente com o movimento Down, para as crianças que possuem síndrome de Down, para que elas possam desenvolver assim sistema muscular e cognitivo. No campeonato F1 in Schools, as escuderias elas possuem aí o desafio de realmente se portarem como uma mini empresa. Então nós passamos por todos os processos, desde a mini organização até realmente ir para o campeonato. Então questões organizacionais, nós também temos a questão do marketing que influencia bastante dentro do campeonato, que é algo que leva a nossa marca, a marca da nossa empresa, para o maior número de pessoas possíveis. Então a escuderia, por exemplo, está no desenvolvimento de um site, uma loja virtual também e uma loja física para a venda aí de nossos produtos, para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas engajadas no projeto.
Agora vamos para uma outra categoria, que nesse caso é o estreante aqui da Escola César Campinas, que seria o torneio da First Tech Challenge. Você pode explicar sobre os processos sobre como serão os processos da First Tech Challenge? Oi, meu nome é Vitor Portilho. Oi, eu sou o Gustavo e nós fomos competidores da First Lego League, que foi demonstrada anteriormente. Mas infelizmente a gente não está mais apto a participar devido à idade. E por conta disso, a gente está migrando agora para a próxima categoria, que dizem ser o sucessor da First Lego League, que é a First Tech Challenge. Então a gente está estreando aqui com a First Tech Challenge no SESC Campinas, formando a primeira equipe para competir agora nessa temporada de 2023-2024. E o que é a First Tech Challenge? No caso, ela é um torneio de robótica voltado aos alunos do ensino médio, que tem o desafio de programar, construir e projetar um robô semi-industrial de até 15 quilos. Mas ainda não acabou por aqui. Aqui na Robótica SESC Campinas, eles oferecem uma Olimpíada para a construção de foguetes, não é mesmo? É claro. E essa aqui então são as Olimpíadas que nós da Robótica participamos. A primeira delas, que no caso aqui mais chama atenção, é a MobFog. A MobFog é a Mostra Brasileira de Foguetes e ela consiste basicamente em uma Olimpíada de nível nacional, onde alunos desde ali do Fundamental 1, ali do primeiro ano, até alunos do ensino médio, devem fazer foguetes que devem ser lançados a um posicionamento de 45 graus. No caso, essa Olimpíada ela é dividida em diferentes níveis. Então, no caso, aqui no SESC Campinas, a gente participa dos níveis 3 e 4, onde no nível 3 a gente monta foguetes feitos de materiais recicláveis, como esse aqui. Então, no caso aqui, a gente utiliza garrafa retornável de Coca-Cola mesmo. Aqui utilizamos um pouco de potes de sorvete e aqui massa Durepox. É um foguete feito de materiais totalmente recicláveis, até para ele ser mais leve possível. E no caso, no nível 3, as equipes devem construir foguetes dessa forma, que no caso vão ser movidos por meio de água e pressão. Então, no caso, a gente encaixa eles numa base de cano de PVC, a gente bombeia ar e coloca água dentro do foguete, e dessa maneira é feita a combustão dele, ele começa a voar. E claro, nós também temos o nível 4, onde no caso nós já trabalhamos com uma reação química, onde os competidores devem colocar no seu foguete vinagre e bicarbonato de sódio, e dessa maneira acontece a reação química dentro da garrafa, gerando um aumento exponencial de pressão dentro do foguete, e esse aumento de pressão faz com que ele voe também. Então, dessa maneira, nós encaixamos ele também na base de PVC, porém, como nesse caso é uma reação um pouco mais forte, a gente precisa de ter um pouco mais de cuidado. Então, no caso, até por conta disso, algo que eles cobram bastante na MobFog é a questão dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, como capacete e óculos, para ninguém acabar se machucando, pois o foguete desse aqui pode chegar a uma velocidade de até 300 km por hora, então eles são muito rápidos. Inclusive, no ano passado, nós tivemos 3 equipes que se classificaram para o Nacional da MobFog e que se classificaram para o Nacional da MobFog. E esse ano também nós temos mais 3 equipes que estão classificadas já para o Nacional desse ano da MobFog. Também temos a OBA, que já é a divisão um pouco mais teórica ali da MobFog, que no caso ela funciona como uma prova. É uma prova onde tem 7 questões de astronomia e 3 de aeronáutica, onde no caso alunos ali do 6º ano até o 3º ano do ensino médio fazem essas provas e concorrem com alunos do Brasil inteiro. E dessa maneira, se eles conseguirem passar bem nessa primeira fase, eles podem ser selecionados para a seleção brasileira da Olimpíada Brasileira de Astronomia, e no caso representar o nosso país em competições fora. E por último, nós temos a OBSAT, que no caso é a Olimpíada Brasileira de Satélites, onde também é organizada pelo governo, também é uma Olimpíada nacional, nível no Brasil inteiro, onde os alunos do ensino médio e também do Fundamental 2, eles 6º ano até o 3º do ensino médio, devem criar projetos envolvendo satélites CANSAT ou CubeSat, que são os satélites pequenininhos aqui. Esse exemplar aqui é um satélite CANSAT e no caso do projeto dele, o intuito dele é identificar incêndios a uma órbita geoestacionária. Então, dessa maneira, ele consegue identificar quando está acontecendo um incêndio lá do espaço. Então, dessa maneira, a gente consegue deixar a etapa do combate a incêndios mais efetiva. Então, nós estamos aqui agora na Sala Maker. Aqui é um espaço, como vocês puderam perceber, que os alunos fazem a criação de vários materiais diferentes. Então, é uma metodologia ativa. Eles tomam a frente da aula aqui neste ambiente. Então, aqui nós demos a liberdade para eles fazerem várias coisas diferentes e sempre eles à frente. Uma sala bem lúdica, para falar a verdade, né?
É muito importante ressaltar que a Escola SESI Campinas trabalha com a metodologia trilingüe, onde além de português e inglês, nós contamos com a nova língua, que é a robótica, tecnologia. E nossos alunos de 6º ao 9º ano têm na matriz curricular 2 aulas de robótica por semana, podendo assim participar dos torneios internos, nacionais, regionais e internacionais. Estudar aqui no SESI é uma oportunidade muito gratificante, não só para mim, mas como para todos os estudantes da unidade, porque aqui a unidade em si, ela proporciona para a gente diversas experiências, como vocês sentiram um pouquinho aí da robótica. Então, na robótica, a gente trabalha com realmente o aprendizado, então os estudantes eles têm essa capacidade de buscar novos conhecimentos, novos aprendizados, e nós aprendemos muito algo que a gente vai levar, tudo aquilo que a gente vai levar para a nossa vida, para o nosso mercado de trabalho, para o nosso futuro. Então, o SESI ele proporciona todas essas novas habilidades, essa aquisição de novos conhecimentos para os estudantes, e isso é muito gratificante porque não é algo que vai ser em vão, é algo que realmente a gente vai usar e vai usufruir aí bastante na nossa vida. Puxando um pouquinho da robótica também, é algo que muitos estudantes, né, a gente tem aí toda uma rotina de estudos e aos finais de semana a gente costuma estar em casa com a família, descansar, e aqui na robótica a gente fala, não, a gente quer ir para a robótica justamente para ter esses momentos de treino, esses momentos de novos aprendizados. Então, a gente está sempre na escola aos finais de semana, aos feriados, realmente para estar aí adquirindo mais conhecimento e trazendo mais títulos aí para a Escola de Campeões. Essa mistura já é um sucesso. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. É muito bom ter você nesse movimento. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grãos. Pô, Carlão, essa empresa é uma mãe pra gente, né? Uma mãe? Acho que não, hein? Só nesse mês faça um plano empresarial e ganhe um presente para sua equipe sorrir. Unimed Goiânia. O primeiro passo para realizar um grande sonho é e sempre será o primeiro passo. Se o seu filho ou filha tem de 4 a 16 anos e quer praticar atividades físicas, inscreva-o no projeto Esporte Sesc em Ação. É gratuito e gratificante para a formação dele. Acesse sescgo.com.br e saiba mais. Esporte Sesc em Ação. O esporte começa aqui. Amigos do programa Aplauso, o assunto é saúde, cirurgia plástica. Nós vamos conversar com um médico, um cirurgião plástico, que tem muita importância nas nossas vidas, nas vidas de todos. Dr. Rogério Ramu, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre a minha especialidade, sobre a minha história. Então, uma honra estar aqui com o senhor. Um prazer muito grande, e eu gostaria de informar que ele é filho do Dr. Zacarias Calil, que hoje é deputado federal e que nós entrevistamos no programa Aplauso. E, claro que muito bem recomendado. E tem mais um sentido também. Ele faz parte daquela equipe das siamesas. Podemos começar por isso? Podemos. Mas antes disso, o nome é Rogério Amu, que a gente fala. Mas, na verdade, na língua, no árabe, né, a gente fala Ramu. Ramu.
que quer dizer primo, sabia? Primo. A gente falava primo, né? Mas é primo. E o brasileirou-se, né? Aportuguesou-se e virou Amu. Mas é Rogério Ramo. Correto? Ramo. Então, Ramo. Então vamos falar sobre a sua participação na separação das siamesas que seu pai conduziu e teve, assim, como sempre, alcance não só estadual, mas nacional. Sim, sim. A separação das gêmeas siamesas é uma cirurgia muito complexa, né? Então, tem a parte da cirurgia geral mesmo, da separação dos intestinos, separação de parte do coração, geralmente o pericárdio, parte do fígado, né? E a gente nunca pode esquecer que depois que separa, como é que faz para fechar essas crianças, né? Porque falta o quê? Pele. Nosso principal hoje fator de uma complicação, de uma dificuldade é ter pele para fechar essas crianças. E aí que surge a cirurgia plástica. A cirurgia plástica, ela entra para aumentar essa quantidade de pele das crianças. É a cirurgia reparadora. Cirurgia plástica reparadora. Então nós colocamos vários expansores nessas crianças, quando elas ainda são menores, e como se fossem balões vazios. Então nós vamos colocando semanalmente soro fisiológico nesse balão vazio que fica debaixo da pele, e esse balão vai expandindo ao longo dos meses. Então, quando chega o momento de separar, a gente utiliza dessa pele que está em excesso para fechar outros lugares. E mesmo assim, tendo toda essa programação, com o uso de 5, 6 expansores, nós ainda encontramos dificuldades para o fechamento total dessas feridas operatórias. Perfeito. Doutor Rogério, seu pai, o doutor Zacarias, é o chefão, o comandante dessa operação, né, da separação. O senhor faz parte, como cirurgião plástico, essa cirurgia reparadora. E a equipe tem mais médicos que participam também do ato? Tem várias especialidades. Cirurgião pediátrico são 3, a última cirurgia que nós tivemos agora da Eloá e da Valentina, eles eram em 3. Mais a equipe de ortopedia, que é o Dr. Mário Pai, que leva ela adiante. Parte da cirurgia plástica, eu tenho encabeçado essa equipe. Tem da cirurgia vascular, que é o Dr. Fernando. Então existem várias especialidades dentro daquela cirurgia. Mesmo, por exemplo, do cirurgião pediátrico, existe, por exemplo, o Dr. Hélio, que além de cirurgião pediátrico, ele tem uma subespecialidade dentro da parte pediátrica, que é a parte urológica, porque essas crianças também têm malformações, como da parte urológica, que é uma coisa mais específica, então a gente precisa de um colega que tenha um conhecimento maior para que tenha um melhor êxito. Bom, a família, claro, fica ali tensa, aguardando a cirurgia, que dura mais ou menos quanto tempo? Assim, a anestesia começa, a última cirurgia acho que começou por volta de umas 7 horas, 8 horas da manhã a anestesia, e nós entramos na parte cirúrgica para dissecar a veia e tudo, umas 9h30 da manhã, mas a cirurgia durou até mais ou menos meia-noite. Então, assim, tem cirurgia que chega a 16 horas de procedimento. E aí, assim, é lógico que não fica 16 horas seguidas. Sim. Vai mudando a equipe, né? A equipe toda hora sofre mudanças. Mas no caso do doutor Zacarias, o tempo todo lá, né? Sim, ele, por mais que ele não esteja ali no ato cirúrgico, ele sai, vai ao banheiro, come alguma coisa, fica vigiando. Sim. Né? Tá bom. Bom, eu falei desse momento de tensão da família, mas e vocês também, profissionais, têm uma certa tensão, não é? Atenção e tensão. Sim, sim, sim. É uma responsabilidade muito grande, né? Você trazer toda essa complexidade para si é uma tensão muito grande, porque é uma responsabilidade enorme, onde tem um alto índice de mortalidade
é de 50%, em torno de 50%. Então, para que tudo saia perfeito, a gente faz de tudo para que não ocorra nada errado, e mesmo assim tem as complicações pós-operatório. Então, assim, e a gente deixa de viajar. Então, assim, fim de semana tem que estar em Goiânia, porque se acontece alguma coisa, tem alguém aqui para socorrer. Então, nessa última cirurgia mesmo, era sábado, 5 horas da tarde, nós estávamos operando a Valentina, que teve uma complicação, teve uma hérnia interna, e nós tivemos que fazer essa cirurgia de urgência. Então, assim, é muito gratificante, mas é muito também estressante, né? Sim. Pelo tamanha responsabilidade. Dá um frio na barriga. Com certeza dá. Com certeza. Bom, quando se fala em cirurgião plástico, todo mundo remete à estética, né? Mas a estética hoje, como está? Com o problema da pandemia, teve uma parada, depois recuperou, e as pessoas procuram mesmo o cirurgião plástico, não exclusivamente para estética, mas essa reparadora que atinge outros órgãos, né? Na verdade, existem essas duas vertentes da cirurgia plástica, a cirurgia plástica estética e a cirurgia plástica reparadora. É até um ponto assim, difícil de definirmos ao certo estética e reparadora. Sim. Por quê? Na verdade, a cirurgia plástica reparadora é quando a paciente tem alguma deficiência, né, alguma sequela de algo. Então, exemplo, uma paciente sofreu uma queimadura e ela tem uma retração cicatricial, não consegue movimentar tão bem os braços, ou tem uma restrição da região cervical, não consegue movimentar muito a cabeça. Aí tem a cirurgia plástica reparadora, para melhorar essas retrações. Uma paciente que teve um câncer de mama, precisou retirar a mama, tem que fazer uma reconstrução dessa mama, cirurgia plástica reparadora, né? Aí tem os outros casos que são de crianças com orelha em abando, uma deformidade nasal, e aí até qual ponto a gente deixa de ser estética e qual ponto vira reparadora, né? Então, assim, às vezes o que é estético para uma paciente, para outra já é reparadora, aquilo causa um mal tão grande que ela não consegue sair de casa, tem vergonha. Então, isso é um pouco complicado, mas assim, a parte de cirurgia reparadora é aquela vertente que a paciente tem alguma disfunção, uma deficiência, né? E a da estética não, é que você quer melhorar o lado estético, embelezar, né? Sim. E a pandemia, assim, no início, muitos hospitais fecharam, a gente não podia fazer cirurgia, mas depois, quando foi aberto novamente, né, os hospitais foram liberadas as cirurgias, aí nós retomamos bem o volume de cirurgia. Muito bem. Bom, a cirurgia plástica do embelezamento, ela normalmente tem mais mulheres ou mais homens? Hoje se equivale? Mais mulheres ainda. Porém, o número de cirurgias nos homens tem avançado muito. Principalmente na parte de contorno corporal. Na parte de lipoaspiração. Para retirar aquela gordura indesejada, colocar aquela gordura em outro local. Hoje a gente utiliza a gordura para dar volume, por exemplo, de musculatura. Musculatura de braço, musculatura de peitoral, de abdômen. Então, cada vez mais os homens estão buscando a cirurgia plástica. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta, sabe, muito séria. Eu tenho observado as mulheres, principalmente não, as mulheres, elas, algumas aparecem com esse embelezamento facial e às vezes com a boca assim, meu Deus, a boca maior do que a cara. E que causa? Será que ela não reparou que aquilo lá está exagerado? De quem a culpa é dela ou do cirurgião plástico? Eu vou ser sincero, na minha opinião, dos dois, tá? Existe uma doença psiquiátrica, uma patologia que chama dismorfismo corporal. É quando a pessoa, ela tá ótima, tá linda, mas ela quer mais. Aumentar os lábios. Isso.
e aí ela já começa a ter o que a gente chama de dismorfismo corporal. E aí ela quer mais, procura um profissional que não sei o motivo, entendeu? Mas ele acaba fazendo, acaba escutando a paciente e entregando algo que transcenda a normalidade. Sim. Né? No meu caso, o paciente entrou no meu consultório, não tem a indicação, eu falo, não faço, não vejo o porquê. A gente tem que pensar o que é o certo, o que é o errado. E muitas vezes são meninas jovens, 17, 18 anos, aquela questão de vida de Instagram, né? Porque no Instagram eu vejo a minha amiga, e geralmente essas pacientes mais jovens, né, elas vão com os pais, e eu já falo para a mãe, olha, não tem indicação, não tem necessidade de colocar uma colocação de prótese, e a mãe acha ótimo, né? Só a paciente que não gosta. Mas tem que ser sincero, né? E tem uma briga, né? Eu tô pagando, eu quero. Não é assim que funciona. Não, mas tem cada boca que Deus me livre. Porque olha a coisa que a gente mais repara nas mulheres, assim, o que eu observo, os olhos, o nariz e a boca. Sim. Agora, quando aquela boca está disforme, está grande demais, está assim, beiçuda, fica um negócio assim patético, né? Tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Já aprende uma coisa, eu pelo menos aprendi na minha residência médica, que menos é mais. Então a gente tem que ter um pouco de cautela. Dr. Rogério Ramo, formado onde? A minha formação, eu fiz faculdade de medicina em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Sim. Eu fiz cirurgia geral no Hospital Federal da Lagoa e fiz cirurgia plástica pelo Hospital Marcílio Dias, que é o maior hospital militar da América Latina, que é o Hospital da Marinha. Sim. Fiz toda a minha formação. Conceituadíssimo. Sim. Ok. Tem que bater continência? Obrigado pela presença, obrigado por estar aqui. Um grande abraço ao seu pai, Dr. Zacarias Calil, grande deputado federal. É um deputado que não faz firula, não aparece nos holofotes, mas faz um belo trabalho. E parabéns a você por sua atuação, pelos seus critérios, por sua ética profissional. Obrigado. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com o senhor, falando um pouquinho da minha especialidade, da minha experiência. Programa Aplausos é isso aí, gente. Entretenimento com informação. Fechando. Final de programa. E como sempre fazemos, no final de cada programa, o aplauso da semana vai para o SESI, que acaba de ganhar com seus alunos uma meninada fantástica, um torneio internacional de robótica no Marrocos. Campeões em Goiânia, em Goiás, no Brasil e no Marrocos, no mundo. Parabéns, parabéns. Até a próxima semana, amigos. Aqui no SESI Campinas, formamos verdadeiros campeões. SESI!